Olá, meus caros amigos e amigas, tudo bem com vocês? Tô ajeitando aqui o nosso... agora ficou bom, ficou bacana, legal. Pessoal, eu vou gravar um vídeo aqui, eu estou no NEAF hoje, e eu vou gravar um vídeo exatamente falando sobre as lacunas da CLT. Exatamente as brechas, né, que a legislação nos traz e, consequentemente, quais são as consequências disso. Então, em primeiro lugar, me desculpe não olhar diretamente a câmera, tá bom, senhores? E de vez em quando eu vou sair, mas... presta atenção no som, tá bom? O áudio aqui é mais importante do que a imagem, tá bom? Vou começar agora a falar com vocês. É o último bloco que eu vou gravar aqui, mas eu disponibilizo isso pro nosso canal aqui do YouTube. Tá limpo? Bora lá! Olá, meus caros amigos e amigas, voltamos aqui para o nosso último bloco das lacunas da CLT, ou seja, são artigos que não são muito falados, mas que são extremamente exigidos nas questões. E quando cai nas questões, com certeza todo mundo acha que é pegadinha, só que de pegadinha aqui não tem absolutamente nada. É importante que você saiba sobre isso. Eu separei aqui mais esse bloco, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artigos que eu quero trabalhar com vocês de forma objetiva e direta. Vamos começar? Vamos! Artigo 790. Como é praxe nosso, só deixa eu colocar na lousa e volto já. Primeiro artigo, pessoal, que quero trabalhar com vocês é o artigo 790 da CLT. Todos da CLT, claro, porque aqui nós vamos trabalhar o que agora? A chamada justiça gratuita. Vamos lá? O que você deve saber sobre o artigo 790? Primeiro, pessoal, são duas pegadinhas que envolvem a gratuidade da justiça. A primeira pegadinha é essa, tudo bem? Que pode ser feita através de requerimento ou pode ser concedida também de ofício pelo juiz. Então não importa, mesmo que o empregado, que o autor não peça a justiça gratuita, o juiz poderá requerer de ofício esta situação. Então eu já começo por aí. Segundo ponto, eu quero chamar a tua atenção, meus caros amigos, tá bom? O que é considerado pobre hoje, conforme a CLT? É aquele empregado que tem salário, grifa isso, salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Ou seja, que tenha salário igual ou inferior ao limite máximo dos benefícios do regime da Previdência Social, que dá em torno aí de R$ 2.200 hoje. Estou arredondando, tudo bem? Então, quem ganha menos do que 2.200 pode requerer a gratuidade da justiça. Mas a pegadinha para a questão é exatamente essa. Igual ou inferior. E olha que eu usei o termo salário. Eu não usei o termo remuneração. Porque você sabe que remuneração é a soma do quê? De vários institutos. Dentre eles, salários, gorjetas e adicionais. Então eu posso falar que remuneração, professor, é gênero e tem várias espécies? Sim. Eu posso falar, professor, que o salário ele pode ser reduzido através de acordo ou convenção coletiva? Mas eu não posso falar isso da nossa querida e amada remuneração? Não, somente o salário pode ser reduzido, gente. Olha o texto do artigo 7º da Constituição. Somente o salário pode ser reduzido através de acordo ou convenção coletiva e não a remuneração, tá bom? Então grava isso aí. Próximo artigo, vamos lá? Bora! Segundo artigo que eu separei para vocês nesse bloquinho é exatamente o artigo 802 CLT, que ele trata exatamente sobre a exceção. Exceção de impedimento, exceção de suspeição. Vamos entender isso? Pessoal, o que seria uma exceção de impedimento ou uma exceção de suspeição? Só para você não esquecer isso. Impedimento é quando existe o quê? A impossibilidade direta do empregado, tá certo, senhores? A impossibilidade direta do empregado não ter a causa julgada naquela vara porque existe algum vínculo com o juiz, com o diretor, com o cartorário. Pode ser também por parte da empresa? Claro. Pode ser perito também? Sim.
grava uma coisa, os servidores da justiça necessariamente devem ser imparciais. Imparciais. Ou seja, se tiver qualquer parcela de amor ou ódio, não pode fazer, não pode julgar e não pode participar daquela situação. Apresentada a exceção, que você vai demonstrar para o juiz, que o juiz ou alguma das partes tem alguma ligação com alguém. O juiz, ele tem um prazo de até 48 horas para marcar uma nova audiência. Repetindo, o juiz tem um prazo de até 48 horas para marcar uma nova audiência. Diante deste contexto, meus caros amigos, é importante que você saiba exatamente este aspecto. Que aspecto, professor? Exatamente o aspecto em que eu chamo a atenção, em que o juiz tem um prazo de 48 horas e não de 2 dias. E não de 2 dias. Tudo bem? Outro artigo que eu separei para você. Aí do 820, eu vou para o 840. Vamos lá? O terceiro item que eu separei para você aqui, na verdade, pessoal, é uma junção do 840 mais o 852A. Me permitam juntar a reclamação trabalhista rito ordinário, acima de 40 vezes o salário mínimo, e reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, que nos dá exatamente a conotação do quê? Exatamente a conotação de até 40 vezes o salário mínimo aquela causa, tá? Vamos ligar os dois, tudo bem? Vem comigo. O que você deve saber sobre isso, pessoal? Você deve saber, tá bom? Que o 840 fala o quê? Que a reclamação trabalhista agora, o seu pedido ele deve ser certo, determinado e com a indicação do valor. Certo, determinado e com a indicação do valor. Esse é o primeiro ponto. Já a reclamação trabalhista pelo rito sumaríssimo, olha a pegadinha, atenção. O pedido deve ser certo ou determinado, olha o ou, não é e mais, agora é ou, e indicará o valor. Então, enquanto a reclamação trabalhista hoje, pelo rito ordinário, o pedido é certo, determinado e indicação do valor, o sumaríssimo é certo ou determinado com a indicação do valor. É uma pegadinha sutil, mas você sabe que isso derruba qualquer um, tudo bem? Menos vocês. Vocês não serão derrubados com isso agora, tá bom? Então, por favor, prestem atenção a esse singelo detalhe. Tudo bem? Vamos para o quarto bloco, vem. A quarta situação que eu separei para vocês aqui, pessoal, é exatamente o artigo 842. O artigo 842 fala o quê? Em cumulação de reclamações trabalhistas. O que seria acumulação de reclamação trabalhista? Juntada de várias reclamações trabalhistas. Isso pode? E se acontecer, quais são os requisitos? Pode sim. Vem para os requisitos. Claro que pode. Não há problema nenhum em fazê-lo. Tudo bem? Não há problema nenhum em fazê-lo. Então, várias reclamações trabalhistas. Tudo bem? Desde que tenham a identidade de matéria. Ok? Podem ser cumuladas. Desde que seja a mesma empresa ou mesmo estabelecimento. Tem várias pegadinhas aqui. Vamos à primeira. Eu trabalhei numa empresa aqui em São Paulo e, sei lá, tinha direito a hora extra. Um exemplo, tá bom? Ou sofri um dano moral coletivo, geral. Tá? O dano extra patrimonial, como é dito agora após a reforma. E tem um pessoal que trabalha nessa mesma empresa que só que é de Campinas. Um exemplo, podia ser do Rio de Janeiro, podia ser de Fortaleza, podia ser de Porto Alegre, tá bom? Não importa, tá bom? Eles também sofreram a mesma situação. O que o juiz pode fazer? Eles podem cumular tudo isto, todas essas ações, em uma única vara. É exatamente isso. E qual que será a vara preventa, a vara competente para isso? Será a primeira que recebeu, que foi protocolizada. Não é da citação válida, porque isso é outro ramo do direito que é o cível.
Para nós, pessoal, o que é válido é o quê? Para nós, o que vale é justamente o ponto crucial em que envolve o quê, turma? A data do ajuizamento da ação. Então, olha só. Então, a ação do Gleibe poderá ser, que até caiu uma questão agora no TRT 23, né? Que o nome lá da parte era Gleides, né? Quase Gleibe, né? Então, o Gleibe trabalhou em São Paulo. Pode acumular com uma ação, sei lá, da Cleide de Campinas? Pode, sem problema nenhum, desde que tenha identidade de matéria, que seja a mesma empresa e o mesmo estabelecimento. Lembrando que a empresa é o local físico, tudo bem? Rua tal, número tal. Estabelecimento pode ser considerado as suas filiais, as suas matrizes. Então não importa se é na mesma empresa ou em outro local, mas sendo o mesmo grupo e a mesma empresa. Boa essa questão de cair para vocês, com certeza, tá? Outro artigo que eu separei para você agora é sobre o empregado reclamante que está acamado, que está doente. Como é que funciona? A quinta situação que eu separei para você, meu querido amigo, é exatamente o que está no artigo 843, parágrafo 2º, CLT. Empregado moveu uma ação trabalhista, só que ele está acamado, só que ele está doente. E aí? Vai ter audiência ou não vai? Acho que vai, hein? Claro que vai. Tá certo? Claro que vai ter audiência. E uma vez que nós teremos essa audiência, pessoal, se o empregado estiver doente, outro empregado que exerceu a mesma função, repito, outro empregado que sofreu a mesma função, a mesma função, pode representar este empregado. Ou qualquer membro do sindicato. Então, quem pode substituir o empregado doente? Pode substituir o empregado doente aquele que exerceu a mesma função ou qualquer membro do sindicato. Bacana. Outro artigo que eu gostaria de falar com vocês. Vamos lá? Vamos para a lousa. Sexto bloquinho aqui para você agora, meu caro amigo. Tá bom? Olha que interessante. É o artigo 848. Todo mundo fala do 847, que é a defesa, mas eu não vejo ninguém falando do 848. O que fala o 848 para nós, pessoal? O 848 ele fala o quê? Que após a apresentação da defesa na audiência, é apresentada inicial, notifica a empresa, apresenta a defesa. Então, após a apresentação desta defesa, tudo bem? Por requerimento ou de ofício, o juiz ele vai interrogar os litigantes. Então, somente após a defesa é que será feito o interrogamento do autor e do réu, do empregado da empresa, do reclamante e do reclamado. Então, somente após esta situação que nos chama a atenção. Tá bom? Agora, outra observação para vocês, que também pouca gente fala, é o sétimo bloco. Deixa eu vir mais para cá. É o sétimo bloquinho aqui. E ele fala sobre o que para nós, pessoal? É o artigo 849, CLT, que fala sobre a audiência. Se ela é contínua, se não é, se tem que ter intimação da parte para comparecer ou não. Vamos saber isso? O artigo 849, gente, ele fala o que para nós? Que a audiência, ela via de regra, ela é contínua. Então, se ela iniciou, ela tem que terminar após o depoimento das partes, das testemunhas, do esclarecimento do perito, para que o juiz tenha elementos necessários para poder proferir a sentença, ok? Agora, caso não seja possível, né? Caso não tenha essa possibilidade, tá bom, queridos? De termos uma audiência contínua, será marcada uma nova audiência, aí vem a dica, independentemente de intimação. Independentemente de intimação. Então isso é imprescindível. Uma vez que as partes elas saem da audiência, elas já saem cientes e não precisa ser feita a intimação das mesmas. Legal, legal, legal. E o último artigo que eu separei para você, vamos lá? É o oitavo aqui. O oitavo item que eu separei para você, que é o 855A,
que fala da incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora é cabível na área trabalhista. E como isso pode ser perguntado para você? Muito bem. Como que isso pode ser perguntado ao meu aluno, à minha aluna, que irá prestar o concurso? Pessoal, incidente de desconsideração da personalidade jurídica é quando o sócio que tem a empresa, ele comete alguma fraude. E ele esconde o patrimônio da empresa nos seus patrimônios pessoais, particulares, físicos. Então ele pega dinheiro da empresa, da conta da empresa, por exemplo, e transfere para a sua conta particular, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, tá bom? Diante disso, o juiz pode fazer o quê? Fazer a chamada quebra da pessoa jurídica, quebra jurídica, né, da pessoa jurídica, e necessariamente ir até os sócios, pessoas físicas, e ir lá e penhorar algum bem, sem problema nenhum. O que eu tenho que saber sobre isso? Primeiro, uma vez que é feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, primeiro, pessoal, suspende o processo. O processo seria suspenso, mas é claro que ainda cabe tutela de urgência, sem problema nenhum. Segundo, se este pedido ele foi feito na fase de conhecimento, também chamado de fase de cognição, é uma decisão interlocutória, não cabe recurso. Agora, se foi feito na execução, caberá agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Então esta é a única hipótese em que o agravo de petição não será colocado nenhum tipo de garantia para poder interpor. Porque até então, para entrar com o agravo de petição, que é o recurso da execução, nós tínhamos que ter uma garantia. Só que aqui é a exceção, não há mais essa necessidade. E nós temos ainda o agravo interno. O que seria o agravo interno? Quando foi feito o pedido diretamente no tribunal e lá foi concedida a desconsideração da pessoa jurídica. Aqui caberá agravo interno. Por quê agravo interno? Simples, porque uma vez que o agravo interno ele é apresentado, ele vai questionar o cabimento ou não da desconsideração da pessoa jurídica. Legal! Conforme combinado, pessoal, eu encerrei com vocês aqui o último bloco das lacunas da CLT. Tudo bem? Com isso nós fechamos e eu vou convidar você a continuar nesses blocos, que são aulas diferentes. E eu selecionei as frases mais importantes e os temas que mais caem na prova, já para a próxima aula. Estou esperando você. Bacana, e a vocês que me assistiram, me aguentaram até agora, não é, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos. E peço para você compartilhar, para você comentar esse vídeo. Eu agradeço a tua presença, viu? Beijão a todos.